Queridos irmãos, em nossa jornada encarnatória, estamos aqui mais uma vez reunidos com muito amor, independente do espaço, mas unidos pela nossa doutrina, pela nossa vontade de conhecer, de aprender cada vez mais os ensinamentos da doutrina espírita. Vamos iniciar com a nossa prece inicial, sentindo-nos, nós aqui no espaço do Centro Espírita Bezerra de Menezes, cada um de vocês em seus lares aonde estiverem, vamos nos sentirmos profundamente envolvidos por Deus nosso Pai, sempre presente junto a nós, Jesus nosso Mestre, toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que sempre está nos amparando, nos orientando, nos sustentando, pelo plano espiritual, que sempre se acerca de nós, quando nos mostramos reunidos em nome do amor, em nome de Jesus e de seus ensinamentos. Vamos pedir que a nossa lição e será fluidificada durante o passe, no final. Água essa que deve ser usada, poderá nos auxiliar durante os momentos de tristeza, de dor, de desesperança, de solidão e de alegria também e agradecimento. Que assim seja e graças a Deus. Bem, hoje nós temos, eu penso, um tema delicado e difícil que deve ser abordado, porque ele tem que ser muito bem compreendido. Tem que ser muito bem compreendido porque é o procedimento no aspecto físico, como ele repercute no plano espiritual nosso e de todos os nossos amigos espirituais. Eu sei que muitos de vocês esperam, ansiosos por essas lições que nos são passadas aqui, e porque sempre trazem um consolo, um fortalecimento nos momentos difíceis que passamos. O tema de hoje, como eu disse, vai ser um pouco difícil, delicado, mas que nós vamos precisar entender com bastante compreensão, estudo e aproveitamento. Nós vamos falar sobre o aborto à luz do Espiritismo. Talvez muitos de vocês pensem consigo agora. Não, esse tema não me interessa no momento. Não é o que eu estou precisando ouvir e nem talvez o que eu precise saber. Muitos de vocês, como eu, que já passada a época, né, de fertilização, de procriação, achem desnecessário saber alguma coisa sobre o aborto. Mas, como eu falei de início, nós temos essa responsabilidade como estudiosos da doutrina espírita e praticantes da doutrina espírita. Então, nós temos que ter esse conhecimento a fundo de todos os assuntos, porque sempre eles devem nos interessar, porque fazem parte não somente do nosso aprendizado, mas como da nossa tarefa de multiplicadores e de amparadores. Isso que é bastante importante focarmos nessa lição de hoje. Vejam bem, vamos falar aborto. Aborto, todos nós sabemos, é uma interrupção de uma gravidez, né? Vamos ver na parte física rapidamente o que seria um aborto, né? Que ele pode ser, vamos ver na parte física, como ele pode ser um aborto espontâneo, que seria um aborto espontâneo. É a interrupção de uma gravidez
por motivo de saúde da mãe, do feto ou gestacional. Isso aí, um aborto que pode ocorrer a qualquer pessoa que esteja passando por uma gravidez. Mas ele também pode ser um aborto que seja provocado. Aí já vamos enfocando numa situação bem mais grave até. O aborto provocado, quando a gravidez é interrompida por medicação, intervenções, e que se torna muito mais grave, tanto fisicamente como espiritualmente, que veremos mais tarde, e que, em nosso país, esse procedimento, ele é contra a lei, a não ser num caso de estupro. Mas o aborto provocado sempre tem proporções infinitas, físicas para a mãe, para o feto, e que tem consequências muito sérias no futuro. Vejam bem, o ato da concepção, falando ainda, voltando no aborto provocado, ele só pode ser interrompida a gravidez e o aborto ser provocado em caso de estupro, em caso que ponha em risco a vida da mãe e quando tem uma amenencefalia, que é a falta de cérebro para o feto. Nesses casos, a própria lei permite que seja o procedimento do aborto. Vamos no ato da concepção. A concepção é o resultado do livre-arbítrio. Pessoas que usam do seu livre-arbítrio, né? E que, de onde se deduz que esse casal, no momento de concepção, ele tenha conhecimento e a necessidade de ter a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Então, vejam bem até onde vai e até onde tem que ir ao alcance, o entendimento do que é um ato de concepção. O livre-arbítrio, a pessoa tem que usar do seu livre-arbítrio, mas, ao mesmo tempo, ele tem que estar consciente que aquele ato pode ter as consequências de uma gestação. A concepção pode ser e deve até ser recebida com alegria, mas, por vezes, ela é recebida com susto, medo e até uma negação. Durante muito tempo, eu dei palestras em quase todas as escolas de Catanduva para os jovens, falando sobre a gravidez na adolescência, que é um tema que tem que ser muito ventilado. Nós temos que falar muito sobre isso e falar de uma forma, num diálogo aberto, sincero, abordando importante, não só esses aspectos físicos que eu falei, de um aborto interrompido, de um aborto ser contra a lei, mas de um aborto que tem as suas consequências físicas e espirituais, como vamos ver. Então, é um caso de saúde pública no nosso país, a gravidez dos adolescentes. E sempre tendo presente que nós temos que estar atuantes como participantes de informações, participantes do diálogo aberto, sincero dessas consequências, não no intuito de ser ditatorial, superior, pelo contrário, amorosamente. E vamos ver que essa consequência de uma concepção inadvertida, que pode ser encarada com medo, com incerteza,
com negação, que ela pode levar para um aborto. Agora nós vamos ver a luz do Espiritismo, que nos é muito esclarecedora e muito profunda. No Livro dos Espíritos, todas as respostas que nós vamos dar aqui e todas as perguntas que se encontram no Livro dos Espíritos são firmes, precisas e concisas. Não tem como duvidar, nem que negar e nem não entender. São muito claras. Nós sabemos que a reencarnação é a necessidade na vida, é uma necessidade na vida espiritual. Todo espírito tem uma necessidade de reencarnar para poder cumprir com as determinações de suas provas. E para isso ele precisa de um pai, de uma mãe que o concebam. A cada pai e cada mãe, Deus lhe perguntará: que fizeste da criança confiada à sua guarda? Mais adiante, não recuseis o filho. Não foi o acaso que fez assim e que vô-lo enviou. Vejam como vamos avançando no nosso entendimento. Não existe acaso numa concepção. E todos somos responsáveis, pais e mães, numa concepção que nos será cobrada pelo próprio Deus, que nos perguntará: que fizeste com a criança que vos foi confiada? Não foi o acaso que vô-lo enviou. A pergunta que nos faz entender bastante sobre esse assunto é: a união da alma com aquele corpo, esse corpo, aquele corpo, está predestinada ou é na última hora que faz a sua escolha? Vamos entender essa pergunta. Ao momento da concepção, o espírito se prepara com muita antecedência, ele está preparado, ele deseja voltar para cumprir com todas as suas tarefas reencarnatórias, e ele escolhe aquele casal que o irá conceber. Então, não é de última hora, é uma coisa, é um fato planejado com antecedência no plano espiritual. Como vamos além? A união começa na concepção. No momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo e gera o embrião, naquele momento já existe a concepção de um espírito num corpo humano. Já acontece. Não tem disso de dizer, não, é só o primeiro mês, é só o segundo mês, é início de gravidez. Não. Nesse momento já se inicia a concepção. Um corpo que acolhe um espírito que quer reencarnar. Na concepção, o espírito se liga ao corpo por um laço fluídico. Laço fluídico que vai encurtando e até quando a criança nasce, quando ela vem à luz. Então, existe ainda aquela ligação com o plano espiritual durante a gestação. A pergunta que também se faz muito: o que acontece com o espírito se o corpo que ele escolhe morre antes de nascer? Sabemos de muitas situações como essa. O que acontece então com o espírito que decidiu reencarnar e aquele corpo ele morre por motivos naturais ou provocados, né? E o que acontece com esse espírito antes de ele nascer? Isso pode acontecer muito com o aborto espontâneo, que, como eu falei, pode ser ocasionado
por causa da saúde da mãe, do feto, ou uma questão gestacional, então é interrompida essa gravidez. E o que acontece com esse espírito que estava preparado para encarnar? Mas quando ele tem que enfrentar uma situação de interrupção de gravidez, esse espírito já está preparado. E aí entra muito da nossa compreensão amorosa. Muitas mães, muitas, têm gestações interrompidas. É a primeira, a segunda, 3 vezes até. E quando desejam ansiosamente por um filho, aquela preparação amorosa toda envolvendo uma gravidez, e ela aborta espontaneamente. Ou então é o caso do natimorto, que vai a término uma gestação, mas nasce morto. E o desespero, a aflição, a dor dessa mãe, que é o momento que nós temos que usar de todo o nosso carinho, a nossa compaixão, e explicando, muitas vezes para essa mãe, que essa dor provoca uma revolta, uma incompreensão total. Por quê? Por que não posso ter meu filho? Por que perdi meu filho? E aonde nós podemos consolá-la, explicando que na espiritualidade, esse espírito tinha só esse tempo de vida intrauterina, e que pode ser, jamais vamos afirmar, pode ser, assim fala também o Livro dos Espíritos, né? Pode ser uma lição, uma provação, tanto para o espírito como para os pais. Ou pode ser também que essa mãe se predispôs a ser um veículo de aperfeiçoamento para esse espírito, que tinha que passar por uma situação de ter que voltar para o mundo espiritual e não poder cumprir com seus compromissos corporais físicos na Terra. Então vejam bem até que ponto esse consolo a espiritualidade nos traz, mesmo aquelas mães que, muito desejando aqueles filhos, sentem a sua gravidez interrompida e se sentem prejudicadas, elas se sentem infelizes, levando até depressões profundas. Quando o entendimento da espiritualidade vai trazer aquele conforto, aquele consolo e aquele entendimento que todos nós devemos ter consciência, saber aonde buscar essas respostas, estar pronto a explicarmos, ampararmos e multiplicarmos esses ensinamentos. Aí vem a pergunta também do Livro dos Espíritos. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Por quê? Se aquele espírito ele se predispôs a ocupar aquele corpo, houve aquela gestação que muitas vezes aceita com alegria. E qual a utilidade? Como nós falamos, pode ser, nós nunca vamos afirmar isso, uma prova. Que não podemos também dizer, você perdeu o seu filho porque era alguma coisa que você tinha que pagar. Isso é a pior coisa que nós podemos falar no momento de dor. Nunca devemos culpar ou buscar culpas em procedimentos que não entendemos muito bem. Mas estava destinado, tanto ao espírito, como àquela mãe que acolheu aqui esse espírito, passar por essa provação. Outra pergunta que se faz também é a diferença, né, que nós temos que ver. Isso nós falamos num aborto espontâneo, quando a mãe perde e fica naquela infelicidade, naquele trauma mesmo, físico e comportamental. E quando o aborto ele é provocado? O aborto provocado, nós falamos, é aquele que é feito propositadamente com medicamentos ou intervenções.
Então, existe o propósito de se efetuar um aborto. É uma situação já bem diferente. Porque o espírito que estava encarnado naquele corpo, seja de 1 mês, 2 meses, 3 meses, que às vezes isso não serve de motivo de dizer que é pouco tempo, não existe ainda um ser humano. No momento da concepção já existe um ser humano, e é habitado por um espírito. Então, vejam bem, esse espírito, ele sente toda essa situação, esse planejamento desse aborto. Isso é motivo de muito medo, muito temor do próprio espírito. Por que não? Porque se ele veio com uma determinada missão que é interrompida, e ele sente todo esse ambiente sendo preparado, olhem só a repercussão que isso pode causar, tanto no físico, porque como é contra a lei é feito de forma ilegal, como espiritualmente, então a gente nem imagina as proporções que isso atinge na espiritualidade. A mãe, o pai, qualquer pessoa, aquela que vendeu um remédio, aquela que receitou um remédio, aquela que provocou um aborto, cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes do nascimento, porque é impedir o espírito de passar pelas provas que o corpo devia de usar como instrumento. Então, vejam bem, quando eu digo, geralmente a mãe, no momento de insegurança, de solidão, porque o pai, no caso, ele se omite, ele não assume a sua paternidade, igualmente ele está envolvido também em questões espirituais. E aqueles pais que às vezes até ignoram essa paternidade. Hoje, no mundo que nós vamos longe em todo esse estudo que devemos fazer, pais que são pais numa relação e ignoram que eles vão ser pais. Mas essa ignorância é fruto da falta de conhecimento e sem estudar e saber e fazer uso das consequências dos seus atos. É isso que nós temos que passar adiante. E a mãe é que assume toda aquela responsabilidade, às vezes aquela decisão por se sentir abandonada, só. E todo esse envoltório num aborto, que é gravíssimo perante a espiritualidade e também para o físico da mulher. Isso aí assume proporções de um futuro assim a longo prazo. Tem mulheres que elas sentem-se muito culpadas após um aborto, porque às vezes não existe, o companheiro não assume, os pais as expulsam de casa, ela não tem condições de manter um filho, um recém-nascido. Imensas causas que nós jamais devemos culpar. Aquela mulher fez um aborto, aquela mulher fez 2 abortos. Não. Quem somos nós para julgar e, acima de tudo, para culpar se não sabemos as consequências? Vamos refletir, então, como nós podemos auxiliar no esclarecimento de todas essas pessoas. Vale a pena eu acrescentar, só vejam bem, no caso que a vida da mãe estaria em perigo, há crime em sacrificar a criança. Às vezes, há necessidade de ocorrer uma interrupção de gravidez e a mãe sente-se culpada por essa interrupção de gravidez. E há crime nesse caso? Não, porque deve-se prevalecer a saúde da mãe do que da criança que ainda nasceu. Como eu estava falando, o aprendizado, a reflexão que nós vamos fazer de consolo. As pessoas também que passaram por essa situação de fazer um aborto espontaneamente,
provocado, que ficam com esse remorso, elas têm a recuperação que o Pai nos dá. Todos nós podemos voltar a nós, voltar atrás nos nossos arrependimentos. Que ela tenha consciência do que ela fez e que ela dedique a sua vida, então, às causas sociais, numa adoção, ou amparando as crianças órfãs, porque geralmente esse aspecto de um aborto vai trazer uma depressão muito grande e que leva a problemas maiores ainda, que são envolvidos por uma espiritualidade inferior até. Então, queridos irmãos, vamos aprender sempre a olhar além da vida física e usar de todo esse nosso conhecimento, desse nosso ensinamentos que nos são passados, para nós ampararmos sempre as jovens, ampararmos o casal. Nós sempre temos em volta de nós, nossos filhos, netos, sobrinhos. Sempre há a quem nós tenhamos possibilidade de estar multiplicando os nossos conhecimentos e com que avaliem as consequências, não somente físicas, mas, acima de tudo, as espirituais. Vamos agora nos envolvendo muito. Muito mesmo, porque sentindo muito a presença de todos os nossos amigos espirituais, que estão sempre ao nosso lado, e mais presente ainda quando solicitamos a presença deles, ou pedimos pelas nossas dores, pelas nossas perdas, nossos sofrimentos. Aí nós lembramos muito da espiritualidade, Jesus, do seu amparo, e vamos nos sentirmos assim, envolvidos, de uma forma muito carinhosa, com muita compaixão que a espiritualidade tem por seres humanos ainda tão imperfeitos. Então, com tanto a aprender ainda, que eles nos cercam com o seu carinho, sempre nos proporcionando uma oportunidade de aprendizado, mesmo na dor. É na dor que nós comprovamos a nossa fé, a nossa lealdade, vamos dizer, a todos os nossos ensinamentos espirituais. Porque há a compreensão de toda dor tem um ensinamento e toda dor tem uma causa, mas que nós sempre estaremos amparados. Jamais, jamais podemos pensar que a espiritualidade nos desampara. Vamos assim nos prepararmos para o nosso passe, que a todos nós vai envolver, e fazendo as nossas vibrações por todos aqueles seres espirituais que estão reencarnando num corpo, que eles consigam levar a término a sua tarefa, que eles sejam acolhidos com muito amor, com muito amparo, vencendo todas as dificuldades, que as mães que trazem junto a si esse espírito unido a este corpo, sintam-se fortalecidas, amparadas, e que amem esse espírito que lhe está destinado por Deus para a sua convivência aqui na Terra. Vamos vibrar por todos aqueles espíritos que tenham uma gestação interrompida e que tenham que voltar ao plano espiritual. Que lhes seja dada uma outra oportunidade, com muito mais amparo e amor.
Vamos vibrar intensamente por todas as crianças que nascem nesse mundo que agora está passando por tantas transformações. Que já venham espíritos preparados, e vêm com certeza, preparados para que seja um mundo melhor, para que seja uma humanidade mais fraterna. E, acima de tudo, que eles possam realizar com muito amor e compaixão pelos seus seres humanos. Que eles venham com tarefas determinadas e a possibilidade de cumprir com todas essas tarefas que lhes são destinadas. Que assim seja, e graças a Deus. Passe virtual. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Rogue também ao seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Oremos com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente. Sentindo-se leve, sem o peso dos sofrimentos que se foram, você recebe agora, suavemente sobre o corpo e a alma, a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino refresca o seu espírito, acalmando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. O sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Nesse momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento, que não o de alegria e confiança, assomam a sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolhe as pétalas coloridas que penetram no seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e derrama sobre você. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus. Ele te pergunta:
Me chamaste? Estou aqui. O que queres de mim hoje? O que precisas? Peça, meu filho. Peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que lhe afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora conto com a tua fé e a tua confiança em mim, para auxiliar na solução dos teus problemas. Vai em paz, te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Crede em Deus, crede também em mim. Não turve o vosso coração e nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a fé. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. Respire pausadamente e agradecido. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu o desejas. Assim seja.